especificamente, sobre cada carta, principalmente no que diz respeito ao propósito, porque já temos visto aí local e data, tá certo? Então, primeiramente, a carta aos Romanos, temos aí na página, só um minuto, local e data, destinatário, conteúdo principal e propósito, na página 52, tá certo? Conteúdo principal e propósito da carta aos Romanos. O conteúdo e tema principal. Essa epístola é tão rica em doutrina que se torna um tanto difícil determinar qual é o seu tema principal. No entanto, alguns entendem que o seu tema principal é o Evangelho como justiça de Deus. Outros temas muito importantes são a justificação pela fé, um tema caríssimo para a igreja protestante. A justificação pela fé, a carta assim a coluna mestra, né, da reforma protestante, é a justificação pela fé. A revelação natural, inclusive o texto da revelação natural também surpreendente, né, quando fala que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, né, aquele que sem lei cumpriu, aquele que Paulo fala, por exemplo, em Romanos, né, que se um gentil sem lei cumpre as coisas da lei, a sua justiça ali é reputada por lei. Então vemos aí como Paulo não se apega, né, a certos rótulos e a certos sistemas de pensamento fechados e pré-determinados, né? Paulo, ele avança muito além disso, ele deixa a inspiração do Espírito Santo levar ele muito além, além das fronteiras do que se discutia na época, do que se entendia na época. Ele de fato produz algo muito novo e muito extraordinário, mas fundamentado naquilo que já era revelado, tá certo? Ele não está colocando coisas estranhas à Escritura, mas ele está indo no mais profundo do significado das Escrituras. Vemos aí, por exemplo, esses temas: a revelação natural, a universalidade do pecado, outro tema também extraordinário discutido em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como o apóstolo Paulo fala. Vamos ver aqui a revelação natural, a universalidade do pecado, a propiciação feita por Cristo Jesus, acerca da fé, capítulo 4, o pecado original, o companheirismo de Cristo, a eleição e rejeição de Israel, tá certo? Aí quando Paulo nos compara Israel à figueira e nós como jambuzeiros bravos e enxertados à figueira original, tá certo? Analogias que Paulo faz, extraordinária. Os dons espirituais, aí começa a surgir as listas de dons, tá certo? As listas de Romanos, as listas de Coríntios, as listas de Efésios, que compõem um quadro geral dos dons, tá certo? Do dinamis do Espírito Santo no Novo Testamento, certo? A eleição e rejeição de Israel, os dons espirituais e o respeito à autoridade. Propósito: embora haja profundos argumentos nesse documento, ele é de natureza epistolar. É uma carta que Paulo escreve para expressar seus sentimentos pela comunidade cristã de Roma e para comunicar-lhe o plano de Deus para com a humanidade. Ele começa a carta com alguns comentários preliminares, preparando seus leitores para tudo quanto ele pretende escrever. Então temos aí o modo como Paulo se dirige a esses cristãos. Paulo não fundou a igreja de Roma. A tradição católica atribui a fundação da igreja de Roma a Pedro, com o intuito de fazer uma ponte entre o papado romano e o apóstolo Pedro. Então existe essa intenção, né? Existe esse propósito aí na afirmação da tradição de que Pedro foi o fundador de Roma. Mas o mais provável é que a igreja de Roma tenha nascido do episódio de Atos dos Apóstolos, em que há o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, e os cristãos falando em diversas línguas, né, inclusive línguas de diferentes nações, encontravam-se ali também forasteiros romanos, conforme é descrito por Lucas em Atos. E esses forasteiros romanos ouviram primeiro a propagação através da manifestação das línguas e depois ouviram a pregação de Pedro, tá certo? E muitos se batizaram e se tornaram cristãos naquele momento e voltaram para a sua terra. E acreditamos que dentre os que voltaram para suas terras, romanos que fundaram esta igreja.
que depois vai ser alvo do apóstolo Paulo quando escreve a eles, estando em missão na cidade de Corinto. Não é conhecedor desses cristãos, sabe da importância dessa igreja, tem algumas informações acerca dela e escreve a eles um grande tratado teológico que é suporte doutrinário para eles, para futuramente ir até eles e ter melhor conhecimento acerca dessa comunidade cristã. Tá certo? Então temos aí a situação da carta aos Romanos. Agora vamos partir para a carta aos Coríntios. Então, acerca dos Coríntios, temos aqui também o propósito. Vamos ver aqui. Há na questão da carta aos Coríntios a possibilidade de terem sido 3 cartas na verdade. É interessante mencionarmos isso. 3 ou 4 cartas. Embora o Novo Testamento contenha somente 2 cartas aos Coríntios, com base no capítulo 5 e 9, verifica-se que Paulo escreveu pelo menos 3 cartas àquela igreja, das quais uma se perdeu no tempo. Mas, ultimamente, com base em 2 Coríntios 2,4, estudiosos acreditam que Paulo escreveu 4 cartas a esta igreja, das quais 2 desapareceram. Se isso for verdade, então a ordem das cartas ficaria da seguinte maneira: primeira carta perdida, 1 de Coríntios 5,9. Nossa primeira carta ficaria em segundo lugar, portanto 2 de Coríntios, e a terceira de Coríntios, terceira carta perdida, conforme 2 de Coríntios 2,4, e a nossa 2 de Coríntios seria então a última carta, portanto a 4ª carta aos Coríntios. Tá certo? Então, se essa tese for verdadeira, houverem 2 cartas perdidas, provavelmente o que temos disponível hoje para o nosso corpo doutrinário é a 2ª carta de Coríntios e a 4ª de Coríntios. A primeira e a segunda tendo se perdido. Mas o que acontece? Mesmo esse conteúdo tendo se perdido, não tendo sido preservado, em hipótese, né, o que chega para nós é o suficiente para a nossa salvação. Essa é a questão. Não é necessário empreender-se buscas arqueológicas no sentido de se encontrar essas cartas, porque provavelmente seria impossível. O que temos é aquilo que é suficiente para a nossa salvação. Então temos aí a carta aos Coríntios. Acerca do tema principal, temos o tema principal da epístola é a purificação da igreja de falsas ideias com respeito ao ministério e do orgulho pessoal e intelectual, de males sociais e de outras irregularidades existentes na igreja. O propósito, tanto a primeira como a segunda epístola aos Coríntios foram escritas de formas ocasionais, com a finalidade de disciplinar o comportamento desregrado existente naquela igreja, pois os gregos, especialmente os de Corinto, eram muito licenciosos, devassos e imorais, haja vista que a condição imoral é vividamente percebida no fato de que o termo grego korintianozomai, agir como um Corinto, tá? Korintionizomai, agir como um Corinto, passou a adquirir o sentido pejorativo de cometer fornicação. Ali havia o templo da deusa Afrodite, deusa da fertilidade, com umas 1000 prostitutas sacerdotisas, tá certo? Então a grande fama, né, da leviandade, da licenciosidade dos cidadãos de Corinto e a questão da má influência do culto à deusa Afrodite e a questão da prostituição institucionalizada nessa cidade levaram Paulo a ter fortes combates ali com relação à personalidade, né, com relação ao culto à personalidade, né, a soberba, a arrogância de muitas pessoas, ao espírito de facção que reinava ali naquela igreja e problemas de ordem moral e ética. Mas, por outro lado, foi uma igreja que rendeu muitos frutos. Quando, por exemplo, Paulo fala que ele não lhes falta nenhum dom. Então há um grande paradoxo, né, no sentido desse problema moral, mas também há um grande louvor no sentido dessa manifestação dos dons. Paulo trabalhou arduamente nessa igreja e conseguiu, né, manifesta isso também nessas cartas, fundar uma grande comunidade, né, as quais presta seu auxílio e pelas quais trabalhou e lutou. Agora, partindo para a carta aos Gálatas, vemos, por exemplo, aqui na questão do conteúdo principal, o tema principal dessa epístola é a justificação pela fé. Nessa epístola, Paulo se esforça para combater o legalismo judaico, trazido por alguns cristãos vindos do judaísmo. De certo modo, o apóstolo expõe
o pior aspecto de sua personalidade, pois ele usa palavras bastante pesadas para se opor aos cristãos legalistas que defendiam a circuncisão. Uma dessas palavras pode ser lida no capítulo 5:12, onde ele desejava que tais cristãos fossem castrados. Parece que ao escrever essa epístola, Paulo se sentia bastante aborrecido com os ataques dos legalistas, de forma que ele usa palavras amargas e cortantes, saindo completamente de seu âmbito natural, de seu caráter diplomático e piedoso. Então temos aí a situação da carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, se fruto da primeira viagem missionária de Paulo, temos aí características que inclusive podem estar bastante de acordo com o que vemos em Atos. Paulo em Atos, no início das suas viagens missionárias, ele ainda é um Paulo bastante explosivo. Vemos aí o problema que Paulo tem com João Marcos, quando ele desiste de uma viagem e na outra ocasião de viagem missionária ele rejeita a presença de João Marcos, o que causa uma divisão entre ele e Barnabé, tendo Paulo que continuar com Silas, depois agregando Timóteo ao seu grupo, mas se apartando de Barnabé, quando então só vai haver uma reconciliação mais à frente. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, vemos que Paulo está reconciliado com João Marcos, e provavelmente já teria se reconciliado com Barnabé antes disso. E o que acontece? Com isso vemos Paulo uma pessoa bastante enérgica ainda, e uma vez empreendida a primeira viagem missionária e a pregação pela região da Galácia do Sul, liberta as igrejas desse conceito judaico de salvação, esse conceito subordinado à lei de Moisés. Paulo o subordina à graça em Cristo Jesus. Só que logo após ter continuado suas viagens missionárias para outras regiões, tem notícia de que os judaizantes invadem aquelas igrejas e destroem com o seu ministério, inclusive deturpando o seu nome, degradando o seu ministério. E Paulo escreve a eles nesta energia. Por isso que encontramos na carta aos Gálatas este clima de peso, esse clima de guerra, esse clima de luta, de batalha. Então Paulo está batalhando pelos Gálatas, inclusive usa palavras pesadas até com os cristãos gálatas, falando que eles começaram bem, mas estão terminando muito mal. Começando pela graça, estão se subordinando agora à lei. Mas a carta aos Gálatas expressa, na verdade, o grande amor de Paulo por esta comunidade, tá certo? A carta de Paulo aos Efésios, podemos falar aqui brevemente acerca do seu conteúdo principal. O principal tema dessa epístola é a unificação da igreja, especialmente entre os judeus e gentios. Nela, Paulo nos faz saber que o propósito divino é estabelecer e completar o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Essa palavra, corpo místico, não é tão forte quanto nesta carta, quanto nessa comunidade, a carta de Paulo aos Efésios. Aqui é onde Paulo fala que os cristãos estão assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa carta é de uma profundidade extraordinária. E Paulo sabia que tinha que empreender todo esse conteúdo, tinha que empreender toda essa capacidade, porque eles estavam lidando com uma comunidade muito avançada, uma comunidade muito erudita, uma cidade de uma importância política, uma importância cultural, uma importância econômica muito significativa. E a igreja que nasce nessa cidade também é uma igreja muito importante, muito influente. Então Paulo ele emprega uma argumentação muito profunda. A carta aos Romanos, uma argumentação muito teológica. A carta aos Coríntios, escrita a partir de uma necessidade ocasional, uma discussão muito prática. E a carta aos Efésios, uma argumentação muito mística, de muita profundidade, de um conteúdo muito profundo. É impressionante aquilo que Paulo desenvolveu na carta aos Efésios, tá ok? E aí na continuidade temos a carta aos Filipenses, como já esclarecido, essa carta aos Efésios, aos Filipenses, as cartas da prisão, tá certo? Como já vimos lá no quadro geral. E com relação ao conteúdo, temos aqui o principal tema dessa epístola, Filipenses, página 60. Esta é a epístola mais pessoal que Paulo escreveu. Nela ele expressa seus sentimentos de mais profunda gratidão pela contribuição financeira feita pelos cristãos de Filipos. Então temos aí o clima dessa carta aos Filipenses. É um clima muito pessoal, muito amistoso,
muito diferente da carta aos Gálatas, tá? Muito diferente da primeira carta aos Coríntios. É uma carta muito amistosa, escrita a amigos, tá certo? Então Paulo está grato por esses cristãos, está agradecendo a eles pela grande ajuda. E sempre gosto de ressaltar os cristãos do norte da Grécia, da região da Macedônia, uma região pobre, mas uma igreja com quem Paulo contava, inclusive financeiramente, para o seu ministério. Maravilhoso, uma carta com muitos louvores à atitude desses cristãos. E aí, continuando, temos a carta aos Colossenses. Como já falei, Paulo não fundou esta igreja, mas a ponte que faz a ligação entre ele e esta igreja é Epáfras, tá certo? Então Paulo envia essa carta por meio de Epáfras. Essa epístola é de grande valor para a fé cristã, porque ela fornece um grande cunho teológico, nas suas declarações sobre a obra universal do Senhor Jesus Cristo. Põe em evidência a relação entre a história da salvação em Cristo e a criação inteira, quando alarga assim o horizonte cristão a todo o universo. Aborda a questão de grande relevância tanto para os antigos quanto para os nossos dias, e trata de assinar a essência do Evangelho em proveito de qualquer argumento filosófico. O tema é a supremacia e plena suficiência de Cristo. Então temos aí a carta aos Colossenses se desenvolvendo nesse âmbito cristológico universal, tá certo? Nesse âmbito muito importante, e principalmente que Paulo estava combatendo contra gnósticos, estava combatendo contra judaizantes, tá certo? Contra essa categoria de hereges que estavam tentando entrar na igreja e desvirtualizar doutrinariamente esses cristãos. Por isso Paulo discute essas questões de muita relevância. A carta aos Tessalonicenses, conforme a tradição assevera, a primeira carta escrita, o primeiro texto, na verdade, do Novo Testamento, se Gálatas não for o primeiro, tá certo? Com relação ao conteúdo, podemos dizer aqui, logo após a saudação de abertura, Paulo expressa seus agradecimentos pela maneira exemplar com que a comunidade recebeu a fé cristã. Em seguida, Paulo, fazendo uma retrospectiva, faz uma apologia de seu trabalho missionário em Tessalônica e volta mais uma vez para o procedimento dos leitores. E conclui esse trecho inicial da epístola com um testemunho cheio de gratidão a respeito de seu relacionamento com a comunidade e com uma intercessão que se enquadra no esquema de abertura da epístola. Então temos aí a carta aos Tessalonicenses sendo desenvolvida para uma igreja nascitura, uma igreja nova, uma igreja que precisa de desenvolvimento espiritual e doutrinário, e uma igreja que nasce perseguida já. Por isso, inclusive, vemos nas duas cartas aos Tessalonicenses o tema do arrebatamento da igreja. Porque os cristãos, preocupados com aqueles que estão morrendo em virtude da perseguição, temem que os seus amados não conheçam o Senhor Jesus, porque estão morrendo, estão sendo perseguidos. E os cristãos novos na fé entendem que Jesus virá em corpo novamente. E se esses cristãos estiverem mortos, como eles vão conhecer o Senhor? E é onde Paulo desenvolve o tema do arrebatamento, ok? Onde Paulo, imbuído da inspiração do Espírito Santo de Deus, esclarece a eles e a nós acerca das últimas coisas. Então, uma carta que também traz um cunho escatológico muito importante. Então, entramos nas cartas pastorais, conforme já esclarecemos. A primeira carta de Paulo a Timóteo, fortalecendo seu ministério, endossando seu ministério, incentivando que ele desempenhe esse ministério de forma brilhante na cidade de Éfeso, tá certo? A primeira. E a segunda, que vem a ser a última carta do apóstolo Paulo. Entre a primeira e a segunda temos a carta de Tito, tá certo? Então a carta de Timóteo desenvolve-se no âmbito de instruir este cooperador a organizar o corpo eclesiástico na cidade de Éfeso. E instruir também as qualidades necessárias que tem que se buscar naqueles que são ordenados ao corpo ministerial. A carta a Tito, o cooperador a quem Paulo está instruindo para trabalhar na ilha de Creta, tá certo? Organizar o corpo eclesiástico e organizar a liturgia naquela cidade. Ele confia a Tito porque ele entende que é uma pessoa pronta para esse trabalho, porque o trabalho foi por demais árduo, principalmente pela má fama que tinham os moradores dessa ilha, má fama de serem preguiçosos, serem indolentes, mas Paulo confia a seu obreiro esta dura missão.
E finalizamos aí as cartas de Paulo com a carta a Filemon, tá certo? Um pequeno trecho aí de um papiro muito antigo encontrado na carta a Filemon, onde Paulo combate a escravidão a partir da sua célula-mãe, que é o falso entendimento de que existem homens melhores do que outros e que podem ser donos de outro. Paulo fala: nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos em Cristo. Você não receba seu escravo Onésimo como um escravo mais, mas sim como um irmão em Cristo Jesus. E assim temos a grande obra das cartas de Paulo.